Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo, bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha e vamos continuar resolvendo a prova discursiva da UERJ de 2020 e agora a questão de número 8. E aí, vamos lá, eu estou ali falando do busto de Pablo Iglesias Posse e ele vai dizer o seguinte para a gente. Na entrada de acesso à sede do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, há um busto de grandes proporções do fundador do partido Pablo Iglesias Posse. A peça ficou enterrada em algum recanto do Parque do Retiro, em Madrid, durante os quase 40 anos que durou a ditadura do generalíssimo Francisco Franco. Os militantes socialistas esconderam a estátua, temiam que a ditadura viesse a destruí-la. Só foi desenterrada quando a democracia foi igualmente recuperada em 1977, 2 anos depois da morte de Franco. Moral da história, enterrar estátuas assim, como ideias, não acaba com eles, nem com elas. Ideias, acho eu, não podem ser assassinadas ou enterradas. Mais cedo do que tarde, a força das ideias, quando ela existe, de fato, suplanta a força da estupidez. Beleza? Vamos à questão. A reflexão de Clóvis Rossi ressalta a persistência de ideias políticas na Espanha, apesar da perseguição que seus defensores sofreram. No Brasil, após a independência, diversas ideias e princípios também foram reprimidos e dados por derrotados em variados contextos. E aí, vamos lá, o que ele quer? Primeiro, a questão que a gente aponte uma característica do regime comandado por Franco, certo? E a respectiva ideia, então, peraí, por Franco, e a respectiva ideia a qual se opunha, certo? Aquilo que é defendida por Pablo Iglesias Posse do seu partido. Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas importantes aqui para a gente. Primeiro, vamos lembrar que Franco chega ao poder na Espanha a partir de uma guerra, a Guerra Civil Espanhola, entre 36 e 39, o que é um fato importantíssimo como antecedente da Segunda Guerra Mundial, porque vai funcionar ali como um microcosmos, um micropalco daquilo que seria a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu tinha um governo eleito na Espanha, governo de caráter socialista, que vai ser derrubado via golpe a partir do generalíssimo Franco, que vai contar com o apoio nesta Guerra Civil Espanhola das forças alemães, certo? E, em contrapartida, a Espanha das chamadas Brigadas Internacionais. E aí, algumas características do Franco são muito clássicas de serem entendidas para a gente. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar que ele diz para a gente que o Franco é um regime fascista. E aí, só para a gente lembrar, já que não basta só dar o gabarito, vamos lembrar o seguinte. Eu tenho 4 grandes governos fascistas na Europa desse momento. Quem são eles? O fascismo italiano, o nazismo alemão, o franquismo espanhol e o salazarismo português. Beleza? E aí, algumas características gerais podem entrar aí. Por exemplo, o fato de uma defesa de uma extrema-direita, de uma lógica de direita, em contraposição a uma lógica de esquerda. Afinal de contas, é uma reação do Partido Socialista Operário Espanhol. Está ali na questão. Então, eu poderia botar ali o franquismo direita, o PSOE de esquerda. Posso colocar ali, então, o franquismo, e aí, como todo fascismo de cara, um movimento anticomunista. Então, eu tenho o anticomunismo de Franco e eu tenho o antifascismo do PSOE. Outro exemplo clássico você pode colocar a defesa de um Estado católico, cristão por parte de Franco, contrário ao Estado laico defendido pelo PSOE. E no caso ainda do franquismo específico também, e aí na Itália também vai ter essa ideia com Mussolini, a ideia de uma monarquia, no caso de Franco, em sobreposição, ou em contraposição, melhor dizendo, a uma ideia de uma república do PSOE. Beleza? Então, essas 4 contraposições a gente pode colocar aqui. Tudo bem? E é o que ele quer depois, então. Ele quer que a gente, então, em seguida, identifique uma ideia ou princípio perseguido no Brasil, certo? Que exemplifique, então, o argumento do jornalista e a gente tem que apontar a sua conjuntura histórica de repressão. E aí, vamos lá. Podemos dar de cara para começar a questão. A ideia da abolição da escravidão, certo? Durante toda essa parte que ele está dizendo ali do Brasil, a todo momento eu tenho uma perseguição aos ideais abolicionistas, a luta pelo fim da escravidão. Pronto, temos um exemplo, tá? Outro exemplo, a própria luta contrária às conquistas dos movimentos sociais durante o período republicano brasileiro, por exemplo. Lembra? Greve vai ser colocada durante toda aquela fase da Primeira República como caso de polícia, como crime. E aí vamos aproveitar a questão. Porque, olha só, a questão fala para a gente do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol. Vamos trazer isso para cá? Para o PCB, o Partido Comunista Brasileiro?
Vamos lembrar que esse Partido Comunista Brasileiro vai ser perseguido durante toda a fase da Primeira República, certo? Vai ser ali liberado num período muito curto ali, no final do Estado Novo, e, de novo, proibido em 1947 pelo governo do Dutra. Então, por exemplo, a ideia do Partido Comunista Brasileiro e sua perseguição durante toda esta república, desta Primeira República Brasileira, durante a fase de Dutra, e até ele ser de novo legalizado por volta ali de 1985, com o final do regime civil-militar. E aí, falando em regime civil-militar, podemos usar exatamente isso como quarta opção, ou seja, a impossibilidade dos direitos civis e da liberdade de expressão nas suas grandes ditaduras no Brasil. O Estado Novo, de 1937 a 45, e a própria ditadura regime civil-militar entre 1964 e 1985. Beleza? Questãozinha tranquila, questãozinha rápida, muito mais você se localizar no tempo e espaço, talvez uma dificuldade de não lembrar a ideia de monarquia versus república, no caso do Franco, certo? Mas lembra, é fascismo, então você vai ter sempre um anticomunismo, você vai ter sempre uma relação maior à direita, certo? A um Estado que ele é cristão, beleza? Católico. Tudo isso vale aí como ideia para a resposta. Um beijo e até a próxima.